Olá, boa noite, Tony. Boa noite, Nete. Tudo bem com Olá, vocês? Isabela. Tudo bom? Tudo bem, graças a Tudo Deus. bem? Que família bonita, Fala que Muito pra bom. bom. Isabel. Fala oi, Isabela. Tudo jóia? Tudo jóia? Tudo. Ele não está ouvindo, nós estamos Fala com ele. tudo? Alexander, né? Tudo. É, Então É, tá bom. Que família que bonita, que bom. bom estar todos aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Muito bem. estamos. E você? Aqui. Estou te ouvindo bem também, vendo também com boa qualidade. Tivemos um pequeno Que atraso aqui para começar. O Instagram não estava faz querendo deixar parte. eu começar uma live, mas agora começamos, graças a Deus. Tony, Que Nete, eu bom. estava aqui contando para o pessoal, antes de vocês chegarem, sobre as várias frentes de trabalho que vocês realizam aí em Guiné-Bissau. É bastante coisa, mas bênção. Mas eu queria que vocês se apresentassem um pouco para o pessoal aqui, apresentassem a família, apresentassem vocês para o pessoal que está de casa conhecê-los mais. Tá joia. Boa noite, Isabela. Boa noite a todos que estão participando dessa live. É muito bom, é uma alegria estar com vocês nesta noite e poder compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem feito através das nossas vidas aqui na Guiné-Bissau, onde nós estamos. E, como a Isabela falou, eu sou o Tony, conhecido formalmente como Reverendo Antônio, mas Tony para o pessoal. Eu sou do Presbitério de Brasília, PBSA, e estou servindo a Deus em Guiné-Bissau desde 2006. Desde 2006 vim para cá solteiro, né? E aqui encontrei a minha amada, a Nete. Na verdade, reencontrei. É uma longa história. Reencontrei ela aqui. E é isso. Casado com essa mulher que ela vai se apresentar, meu filho Alexander, tá bom? E estamos aqui servindo ao Senhor desde 2006. Olá, Que meu nome é joia. Luzinete. Eu sirvo ao Senhor desde 2003, no campo que estou agora. Depois fui para um outro campo, que seria o Campo Felupe. Já estou aqui há mais ou menos 16 anos, né? Mais velha que eu, no campo missionário transcultural. 16 anos. Mais Vim também para o campo experiente. solteira. Nem tanto. Vim também para o campo solteiro, que é uma bênção servir ao Senhor solteira. Para mim foi uma experiência maravilhosa servir ao Senhor, tanto solteira quanto casada. Sou casada com o pastor Antônio Xavier, Tony, mas todo mundo me conhece mais como Nete. Pode me chamar de Nete. isso. Eu sou de João Pessoa, Paraíba, né? Um bom E eu sou paraibano. de Ilhéus, Bahia. O meu filho, Joia. infelizmente, não é paraibano, é baiano, né? Nem todo mundo... Nem sempre as coisas saem do jeito que a gente quer. É que ele não consegue entender que o Brasil começou na Bahia. Todo brasileiro é baiano. Tá joia. Ok. Casal, e já que vocês até já começaram contando um pouquinho aí sobre como a história de vocês se cruzaram aí no campo, então conta um Isso. pouquinho para o pessoal isso, como que foi a trajetória missionária de vocês, até vocês chegarem ao campo onde vocês estão hoje, o chamado, como desenvolver, e também a história de vocês, com certeza, que o pessoal gosta de saber. A história vai dar outra live. Vai você primeiro. Tá bem? Ok. Tem algum telefone aqui perturbando? Um momentinho Então, só. deixa eu Alex. começar a minha trajetória missionária. Eu entendi a minha vocação quando eu era adolescente ainda. Então, eu sempre quis servir ao Senhor e fazer minha vida valer a pena. Ainda com 17 anos, eu iniciei o vestibular naquela época, não tinha Enem. E eu busquei em Deus, através de jejum, oração, o que Deus desejava para a minha vida. E apareceu um folder nas minhas mãos, de uma forma inusitada, da Raio de Luz do Betel Brasileiro, dizendo: Deus precisa de missionários pedagogos. Então, esse folder contava da dificuldade dos tradutores em alfabetizar o povo na língua em que eles estavam traduzindo a Bíblia. Então, eu falei a Deus: eu quero ser essa pedagoga.
Então, eu me inscrevi na faculdade, eu sou formada em pedagogia pela Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, Bahia. Fiz 4 anos de faculdade. Logo depois, a minha igreja entendeu a minha vocação, me enviou para o Instituto Bíblico Betel Brasileiro, na Paraíba. Lá também fiz mais 4 anos de bacharel em teologia. Voltei para a minha igreja, tive uma prática mais ou menos de 4 meses e a igreja me abençoou para eu vir fazer um estágio em Guiné-Bissau. Nesse povo que eu estou hoje, eu fiz um estágio de 9 meses e eu fiquei trabalhando na área de discipulado, no Ministério Infantil e na evangelização, e também na área de educação, porque a escola precisava de um pedagogo. E aproveitando todo esse trabalho, eu ainda fui professora de filhos de missionários. Depois eu voltei para o Brasil, entendi que precisava saber mais um pouco sobre a língua, fiz a ALEM, a Associação Linguística Evangélica Missionária ALEM, aí em Brasília, e fiquei mais um ano trabalhando na Missão Amide como coordenadora de ensino do Seminário Teológico e entendi que a minha vida não era numa sala de aula nem num escritório, eu precisava voltar para o campo. E aí eu vim até o campo FELUP, trabalhei com o povo FELUP, discipulado, evangelismo, treinamento de liderança, treinamento de professores, apoio à escola e logo depois eu vim, conheci o Tony. Reencontrei o Tony. Entendi que era de Deus o nosso relacionamento. Foi muita oração. Foi difícil. Oração. Entendi que era de Deus o relacionamento. Conversamos, a igreja nos apoiou. Voltamos para o Brasil, nos casamos e voltamos agora juntos para o campo que estamos hoje trabalhando. Eu fui para o seminário não com a intenção de ser missionário transcultural. Entendia muito bem o papel da igreja, o papel de um crente como missionário, mas fui fazer o seminário para ser um pastor de igreja local no Brasil. É tanto que lá no seminário eu encontrei a Nete, Betel brasileira, em João Pessoa, e lá, no final, ela estava no 4º ano, eu estava no 2º ano, e nos apaixonamos, namoramos por 3 meses, mais ou menos, mas como ela entendia que a direção de Deus para a vida dela era o trabalho transcultural e eu, o trabalho na igreja local, então a gente disse, você segue o seu caminho, eu sigo o meu e tudo bem. Vamos servir ao Senhor. Vamos servir ao Senhor. Sendo que o seminário onde eu estudei tinha uma ênfase muito forte na área de missões, missiologia, e eu levei isso no coração para a igreja. E quando eu cheguei na igreja, eu fui trabalhar com os jovens e o desejo era justamente levar os jovens a entender essa necessidade de se envolverem com a obra missionária. E foi bênção, trabalhei cerca de 1 ano, quase 2 anos. Depois eu entendi que Deus, de fato, estava me direcionando para o campo transcultural. Como eu gosto de trabalhar com as línguas originais e trabalhar com o grego principalmente, e sabia da grande necessidade do trabalho de tradutores na obra missionária, existia naquele tempo, e ainda existe, aquela ênfase da missão além, da visão 2025, de levantar tradutores para todas as línguas. Então eu fui trabalhado com essa visão e me apaixonei pelo trabalho de tradução e segui para além também fazer a formação linguística. Foi um tempo de Deus, eu não sabia para onde ir ainda, eu fui fazer o curso, não sabia com quem trabalhar, onde trabalhar, não tinha nenhuma direção certa, clara na minha mente. De fato, eu tinha um sonho de ir lá para o Chad, para o coração da África, lá onde o calor os 12 meses do ano. Mas quando cheguei na Além, já no finalzinho do curso, Deus ministrou ao meu coração a necessidade de me envolver com o povo soniquê. Eu não sabia da dificuldade que era trabalhar com esse povo. Até porque se eu soubesse, talvez eu não teria abraçado. Mas como Deus sempre vai nos dando o entendimento aos poucos da sua vontade, para uns ele diz logo tudo que quer, mas para outros ele vai mostrando aos poucos. Então, aí trabalhei com a igreja, falei desse desafio,
levantei os recursos para o projeto, para o sustento pessoal e fui como solteiro para o campo. E lá fiquei 2 anos. Foi nesse momento, então, 2 anos com o povo lá no leste e a Nete trabalhando 2 anos com o povo no norte. A gente se encontrava de vez em quando em Bissau e entendemos que, de fato, Deus estava juntando a gente mais uma vez. E dessa vez para sempre, até que a morte os separe. E você vê aí a direção de Deus, né? Em relação ao meu trabalho de apoiar tradutores e ele como tradutor. Então, eu vejo nisso a boa, agradável e perfeita vontade de Deus no nosso relacionamento, no nosso ministério. Glória a Deus. Como é que vocês assim falam um pouco sobre o trabalho missionário solteiro, né? De ir para o campo solteiro e desenvolver, porque muitas pessoas às vezes não gostam, né? Ou têm um receio, têm um medo de trabalhar solteira no campo. E como é que foi isso para vocês, né? Já que vocês trabalharam tanto solteiros e agora como um casal também. Olha, trabalhar como solteira foi uma das experiências mais maravilhosas da minha vida. Por quê? Você serve ao Senhor em tempo integral. Não estou dizendo que ser casado é ruim, não é. É o que Paulo diz na palavra de Deus, que quando você é casado, você cuida das coisas do marido, você cuida das coisas do lar. Mas como solteira, eu vivia de mochila nas costas. Vai ter um treinamento ali, vamos. Vai ter um avanço evangelístico lá, vamos. Vai ter um acampamento na praia com os jovens, você foi convidada para pregar. Era rápido assim, porque você não tinha a quem se reportar, não ser a liderança que sempre me apoiou, e era da parte da liderança o convite, né? Então, há uma flexibilidade em servir ao Senhor como solteira. Eu aconselho a todas as solteiras que estão me ouvindo, não tenha medo de servir ao Senhor como solteira. Por quê? Deus vai preparar o seu marido, Deus vai preparar o seu cônjuge, aonde você estiver. Se existe este plano no coração de Deus, Ele vai fazer. Então, para mim, foi maravilhoso servir ao Senhor como solteira. E eu aconselho qualquer moça que esteja se preparando para o trabalho missionário, para vir fazer a sua primeira experiência como solteira e depois buscar em Deus um relacionamento conjugal. Eu também digo mesmo, há vantagens e desvantagens nos dois lados, tanto como solteiro como casado. Porque quando você está casado, você tem companheirismo, você tem com quem conversar e tudo. E um das partes mais difíceis, dos momentos mais difíceis como solteiro no campo é a solidão. Às vezes você está aí com muita gente à sua volta, mas você se sente só e o coração fica pequenino e você vai chorar porque não tem outra coisa a fazer. Mas a solidão é difícil como solteiro. Porém, em contrapartida, você não precisa dar satisfação a ninguém, entre aspas, você pode sair a hora que quer, fazer e trabalhar. Para mim foi muito bom como solteiro, porque eu tive uma oportunidade de ter um tempo de imersão na língua. Eu chegava em casa meia-noite para dormir, porque eu ficava conversando com os jovens até meia-noite, tomando um chazinho, o warga, que é comum da cultura, fica ali conversando e vai conversando. E você resolve o problema da solidão se envolvendo com o povo. Você tem mais imersão cultural. Continue, meu bem. Então, eu aproveitei bastante. Só para completar isso, então vale a pena servir ao Senhor, seja solteiro, seja casado. O importante é seguir a direção de Deus para sua vida. E ter convicção do chamado, né? Se você tiver convicção do seu chamado, você vai a qualquer lugar, porque o que garante você no campo é a convicção. Que Deus o chamou. É verdade. E no relacionamento é ver o quanto que Deus une os propósitos, né? Que Deus chama a família para o campo missionário, né? Deus chama sim. Isso. E quando Ele chama de forma integral. Ele chama você, seu marido, seu filho. É maravilhoso servir ao Senhor. Tanto que o nosso filho é apaixonado por Guiné-Bissau e ele se sente em casa em Guiné-Bissau. É verdade. Guiné, né? Ele nasceu aqui no Brasil, né? Mas vocês logo voltaram com ele aí. Com 3 meses, a gente voltou para Guiné. Aqui em Guiné, apesar das dificuldades na área de saúde, nós encontramos todas as vacinas necessárias para ele. Ele não ficou pendente em nenhum tipo de atendimento médico. Pelo contrário, Alexandre tem uma saúde de ferro. De ferro. Ele teve 3 ou 4 malárias.
E nesse período de 9 anos, ele vai fazer 10 agora, 21 de setembro, Alexander teve 3 a 4 gripes. Fora isso, Deus tem preservado a saúde dele. Esse lado da malária ele puxou do pai, porque eu também só tive 3 ou 4 em 14 anos, enquanto a Nete já teve mais de 20, que ela perdeu as contas durante esse tempo. É porque a malária não é um bicho de 7 cabeças. A malária é como se fosse uma gripe. Vou falar igual o presidente Bolsonaro. É uma gripezinha. É uma gripezinha. A primeira te derruba. Parece que você vai morrer. Mas depois o seu corpo adquire anticorpos, seu corpo se adapta e você segue em frente. Assim, um dos tipos da malária, porque são 4 tipos, mas tem uma que é fatal. A que mais me afetou é a malária falciparum. É a mais leve. Não, é a pior. É a pior, né? É a pior. A mais leve é a Vivax e a outra que se chama malária também. Mas a falciparum, se você tiver uma imunidade baixa, ela sobe para o seu cérebro e você tem uma morte em 24 horas. Mas graças a Deus, a gente sempre está tomando vitaminas, suplementos alimentares, investido em uma boa alimentação. E ela sempre vem como se fosse uma gripe mesmo. Tranquilo. E a adaptação de vocês também foi tranquilo aí no campo? Olha, como solteiro foi um pouco mais difícil, porque foi o primeiro momento, conhecendo a cultura. Então, são perspectivas diferentes. Tanto do povo como a nossa, e quer queira, quer não, a gente se sente afetado, e aí vem o choque cultural, que isso aí é inevitável para qualquer pessoa no campo transcultural. Esse choque. O que me machucava muito era a hostilidade do povo em relação ao evangelho. Trabalhando no contexto islâmico, eles não querem saber, e eles se diziam salvos, ou melhor, aqueles que conhecem a Deus. Porém, eu precisava conhecer a Deus. Então, isso me machucou bastante. Essa adaptação em relação à religião deles foi um tanto difícil. Mas, em relação a comer com a mão, sentar em uma roda, numa mesma tigela, a se vestir como eles, a tentar participar da vida, do dia a dia do povo, isso aí foi tranquilo. Mas, mesmo assim, existia uma coisa ou outra que parte da cosmovisão do povo, que de certa forma me deixava intrigado e pensativo e às vezes até um pouco revoltado, querendo mudar as coisas, né, na minha força, mas as coisas não são assim, tem que ser com calma e com paciência. Sim, na força do Senhor. Olha, como solteira, teve uma coisa que eu omiti na minha experiência. Foi isso que o Tony falou. Seria bom vir para o campo sempre em dupla, como Jesus mesmo ensinou. Eu vim sozinha, então eu sou de uma família grande, de 14 filhos, somos 9 mulheres e 5 homens. E quando eu me vi no campo solteira, morando numa casa, era muito difícil ter que cozinhar somente para uma pessoa. Então eu comia muita bobagem. Era muito difícil não ter ninguém para conversar, para orar junto, para compartilhar uma palavra. Então eu me via muitas vezes pegando aqueles CDs da IPN e fazendo o meu culto. Então eu colocava um coral para cantar e eu dizia, hoje a gente tem coral, hoje tem o pastor Obedes pregando. Aí, às vezes eu me via meio birutinha. Mas a importância de vir junto, de vir em dupla, de se unir a uma equipe, não se arrisque chegar sozinho para o campo. Una-se a uma equipe e venha para o campo e sirva ao Senhor. Sim. Já como casados, aí já é uma nova readaptação. A gente tinha adaptação cultural como solteiro, agora como casados. Então já é diferente, eu já tenho um certo limite para me aproximar das meninas jovens. Já tem um certo limite para estar em casa, tem um horário para voltar para casa, porque um homem casado não fica perambulando pela noite na aldeia até meia-noite, né? Então aí foi uma nova readaptação. E bênção estar casado, e estamos bem adaptados há 14 anos agora, né? 12 como casados, 14 eu como no total, e a Nete 16. Nós como casados 12 anos.
Sim. A PNT até mesmo tem essa política, né, de enviar pessoas assim, que estão indo sozinhos, onde já tem um casal ou uma equipe, né? Não tanto pela preocupação, pelo cuidado, né, pela segurança, e também porque vai ter ali uma equipe para te receber e para te ensinar um pouco o caminho das pedras, né? Verdade. Já te ensinar um pouco ali do povo, né? E das considerações ali da cultura. É verdade. E falando também um pouco de cultura, conta pra gente também como é o povo guineense, como é a cultura do país, pra gente conhecer um pouco mais. Joia. Guiné-Bissau é um país, eu creio que a maioria sabe, é bem pequeno, tanto que não é tão conhecido aí no Brasil, para algumas igrejas, algumas pessoas não conhecem, só conhecem Guiné-Bissau quando relacionamos com o Senegal, que é mais conhecido. Mas é um país pequeno, com mais de 30 etnias. Hoje nós não temos todas as etnias com as suas ramificações catalogadas ainda, mas são mais de 30 etnias. A língua oficial é o português, porém pouco falado, mais falado na capital, mas nas aldeias não tanto. O crioulo é a língua falada, cerca de 90% dos guineenses falam crioulo. Crioulo português. O crioulo do português, né? Um crioulo aportuguesado. É uma língua que nasceu na tentativa dos colonos em se comunicar com os nativos, né? Que aí surge o que chama Pidim, do Pidim passa para um crioulo. E hoje é uma língua, é a língua materna, uma língua das línguas maternas da Guiné-Bissau. Nós temos cada povo com a sua cultura, e essas culturas são influenciadas, as minoritárias pelas majoritárias, né, que sempre tem, como no nosso caso, nós trabalhamos com um povo pequeno aqui na Guiné-Bissau, onde moramos, e em volta nós temos um povo com uma população maior, que é o povo Fula. Aí já esse povo termina dominando linguística e culturalmente esse outro povo. Então, o que é bom porque aquele minoritário termina falando a língua do majoritário também. Então, aqui não existe ninguém monolíngue. Todos são multilíngues, né? Então, falam bastante línguas. Só que aí esse majoritário não consegue aprender a língua do minoritário. Essa que tem uma população maior não consegue aprender porque não se vê na necessidade. Aqui, essa questão linguística é muito pela necessidade. Então, nós temos essa diversidade cultural, linguística e religiosa. A religião do país, mais de 50% é islâmica no país. Nós temos cerca de 45% de animistas, né, religião tradicional da Guiné-Bissau, que é naquela cultura afro que nós conhecemos, baseada na manifestação dos espíritos, na invocação e na manifestação do sobrenatural também, que eles buscam muito isso. É o animismo, entre aspas. E também tem a questão do catolicismo, do cristianismo, que aí envolve catolicismos, evangélicos e até testemunhas de Jeová, esses outros 5%. Mas evangélicos, nós podemos dizer que menos de 2% da população é considerada evangélica. Porém, a igreja tem crescido bastante. Então, a religião também tem esse grande desafio. O povo é alegre, é hospitaleiro, gosta de receber. Olha, é uma alegria para o povo, eles tendo pouca comida, receber você para comer na casa deles. Você está fazendo algo maravilhoso, eles se sentem bem em fazer isso, né? Abençoados, né? Porque isso para eles é como se Deus estivesse abençoando o povo. Então eles são muito amigáveis, né? Já o islamismo, a região onde a gente trabalha, eles são muito abertos ao relacionamento, contanto que você não venha com assunto de religião. A partir desse momento, aí a coisa já muda de tom. Porém, como é baseado no relacionamento, você vai conquistando, fazendo amizades para poder compartilhar o evangelho. Então, quando você começa a falar, é porque você já tem liberdade para falar e ele está aberto a ouvir. Porém, você tem que conhecer também bem a cultura e saber qual o momento de falar acerca do evangelho para que você não perca o amigo e nem perca a oportunidade. Então, o país é muito diverso, cultural e linguisticamente, e também em relação à religião. Nós temos assim um desafio gigantesco, porque
quando nós estamos na nossa aldeia, você anda mais 1 quilômetro, você já encontra outra aldeia e já é uma outra língua, já é um outro povo. Embora se tenha a mesma religião, que seja muçulmana, mas pensa diferente, reage diferente. Eles também sabem, eles têm um sentimento de gratidão muito forte, o povo guineense. Quando você faz algo por eles, eles querem recompensar. E às vezes falar obrigado não é o suficiente, eles querem fazer algo para você. Por exemplo, no início do meu trabalho, eu trabalhei muito com a saúde. E quando eu ajudava alguém e a pessoa era curada, chegou um tempo de eu ter um galinheiro na minha casa, porque sempre vinha uma galinha de presente para mim, como uma forma de dizer, olha, muito obrigado por ter me ajudado, eu estou bem agora de saúde. Que legal. Essa é a cultura guineense, ela é fantástica, ela é algo que encanta. O povo guineense, com o seu sorriso, encanta você. Vale a pena conhecer esse povo, que é sofrido, que é... É isso que eu queria falar. Um povo que sofre tanto e está sempre sorrindo, está sempre alegre, mesmo com o pouco que tem. Porque o país falta estrutura, né? Nós não temos luz elétrica à disposição, a não ser na capital. Nós não temos água encanada, então cada um tem que providenciar um meio para ter esse recurso. Hoje se usa muito o painel fotovoltaico, que é de captação de energia através do sistema solar. Então se usa muito esse sistema, e tem sido assim um escape para o povo. A saúde é precária, a educação nem se fala, mas mesmo assim as missões, as agências, os missionários estão contribuindo, as igrejas, para que essa realidade seja melhorada. Não do jeito que queríamos, mas Deus tem feito algo muito bom através da gente. E como que é a recepção aí ao evangelho, né? Quais são os desafios para se apresentar o evangelho aí na cultura? Então, para o povo animista, há uma facilidade muito grande. É um povo que vive debaixo do medo dos irãs. Os irãs seriam demônios. Então, para você trazer o evangelho que liberta, aqui você prega mais o evangelho que liberta você do medo do que o evangelho que salva. Não que você não pregue o evangelho que salva, você está entendendo? Mas é uma ponte, né? É uma ponte. É você pregar que Jesus te liberta do medo, que Ele é mais forte, que Ele é mais poderoso. Então, o povo quer saber quem é que Ele pode servir, porque eles vivem debaixo do medo, servindo, oferecendo, fazendo cerimônias, oferecendo sacrifícios. Se você vê, é uma linha que segue... como se fosse um dominó montado em queda. É um dependendo do outro. Se eu fico doente dos meus olhos, é porque os irãs que intermediam os olhos estão furiosos com você, aí você tem que oferecer sacrifício aos irãs dos olhos. Se não choveu, é porque os irãs que controlam a chuva estão chateados, você tem que oferecer sacrifício. Então, para eles, há uma receptividade muito grande do evangelho. Já no islamismo é mais difícil. Quando eu cheguei no povo soniquê, para falar de Jesus era muito difícil, porque eles diziam assim, eu já sou salvo. Já conheço a Deus. Eu já conheço a Deus, eu oro 5 vezes por dia, eu sei quem é Alá. Então, você precisa, o Tony estava outro dia falando, e eu achei muito especial, que você, para pregar para o islâmico, você tem que garimpar pepitas para você conseguir falar do evangelho. Então, a dificuldade é muito grande falar para o povo islâmico, mas para o povo animista, para o povo católico, eles são muito receptivos ao evangelho. A oportunidade de compartilhar o evangelho entre os muçulmanos é como uma pepita de ouro. E é sempre muito bom e sempre dá resultados. Porque quando você tem a oportunidade é porque, de fato, esse momento é especial. Então, temos muitas dificuldades. Porém, nós compartilhamos sempre, no nosso caso, eu trabalho com os homens, com crianças também. As crianças, tanto o Ned como eu, trabalhamos com elas. Porém, quando se trata dos mais velhos e dos jovens, aí eu fico com os homens e Ned com as mulheres. E temos uma equipe que está envolvida no nosso trabalho, que também trabalha com as mulheres, com os homens, e tem sido assim uma oportunidade.
porém não é fácil compartilhar o evangelho aqui, e Deus tem nos dado graça. E por isso nós estamos trabalhando com a tradução da Bíblia, que a gente vai falar daqui a pouco, que isso é uma estratégia de Deus para compartilhar o evangelho. E eu até queria que vocês falassem um pouco sobre as frentes de trabalho de vocês, né? Eu contei um pouquinho no começo, mas para você explicar para o pessoal, assim, todas as frentes de trabalho, vocês trabalham em equipe, né? Tem uma equipe que apoia vocês também. Então, quais são essas frentes de trabalho? Ok. No nosso caso, nós trabalhamos em 4 áreas. Tradução da Bíblia, plantação de igreja, educação e saúde. Né? Toda a equipe. Porque sozinhos não podíamos fazer tudo isso. Então, eu trabalho na tradução da Bíblia, tem uma outra missionária brasileira de Curitiba, que trabalha conosco, é a Beth Vince, e uma equipe de nativos. Nós estamos trabalhando na tradução da Bíblia para que eles possam entender de fato a mensagem do Evangelho. Porque para esse povo, você pode falar de Deus e eles aceitarem completamente a sua mensagem, porque você pode falar em crioulo, eles vão entender, vão balançar a cabeça que estão entendendo, concordando e tudo, ou aceitando ou não, porém, de fato, para eles ainda não é uma verdade que mexe com o seu coração. A que mexe com o seu coração, para eles, a verdade de Deus pode ser em 2 línguas. Uma que eles não entendem completamente, que é o árabe, porque é a língua da religião, e a outra é a língua do povo mesmo, nesse caso, o povo soninquê. Então, por isso aceitamos esse desafio de trabalhar com esse dialeto. O soninquê é um grupo grande, com mais de 2 milhões de falantes em todo o mundo. O soninquê são mais de 16 países onde os soninquês estão. E tem o soninquê da Guiné-Bissau, que também abraça outros países aqui por perto. E nós estamos trabalhando voltado para esse povo especificamente, com o objetivo de que eles compreendam a mensagem do Evangelho. E é interessante que eles, de fato, entendem de uma forma diferenciada quando a mesma mensagem você fala em crioulo e a mesma mensagem você fala na língua, a resposta é outra. Você vê o entusiasmo e a vontade de ouvir. Embora você esteja falando de Jesus, mas eles querem ouvir até o final para entender e receber ou questionar ou fazer alguma coisa em relação àquilo que eles estão ouvindo. E por isso nós estamos trabalhando. Hoje nós temos o livro de Gênesis traduzido e impresso, os 4 evangelhos e o livro de Atos também traduzidos e impressos, e já em uso na nossa escola, na aldeia, em momentos em que a gente está conversando com o povo, a gente pega o livrinho e lê com eles. E agora estamos trabalhando nas cartas paulinas e já terminamos 1ª e 2ª Pedro e também 1ª, 2ª e 3ª João. E falta ainda 2 cartas paulinas, que é Romanos e 2 Coríntios, que aí é mais difíceis, mas a gente já está trabalhando nisso. Então, digamos que já temos 70% do Novo Testamento pronto na língua do povo. Então, nosso objetivo é terminar e logo depois transformar em áudio, para que eles possam também, os mais velhos que não podem ler, possam entender a mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus. Na área de educação, eu trabalho com a Mônica e trabalho com a Beth também. Elas me dão apoio, porque no momento, são 2 escolas funcionando. A Escola Presbiteriana da Serração, que vai da 1ª até a 4ª classe, e a Escola Primária Cintia Sambel, que vai da alfabetização até a 6ª classe. Então, como o Tony mesmo disse, nessas escolas eles trabalham com um plano unificado do governo, do Ministério de Educação. O sistema de ensino aqui é muito fraco. Então, nós mesclamos na nossa escola, para fortalecer os meninos, um ensino que vem do Brasil, juntamente com o ensino daqui de Guiné-Bissau, e eles nos abençoam para que a gente faça isso, porque quanto mais você investe na criança, melhor. Durante o tempo de aula, a gente tem de 10 a 20 minutos de trabalho bíblico com as crianças. Todos os dias. Todos os dias. A gente trabalha com o ensino cronológico da Bíblia. Então, essas crianças, eu me lembro de um conselho do pastor Obedes, ele dizia, invista nas crianças na evangelização.
Porque essas crianças estão ouvindo do Evangelho, essas crianças estão recebendo da parte de Deus e a gente vai mudar essa geração que está vindo. É difícil alcançar a geração mais velha, mais idosa da nossa aldeia, mas as crianças, os adolescentes que estão sendo expostos ao Evangelho, eles têm uma concepção diferente de Deus e do cristianismo. Então, isso é feito tanto na Escola Presbiteriana da Serração, quanto na Escola Primária Cintia Sandro. E nós queremos abrir uma terceira escola, se for da vontade de Deus. Já temos a estrutura pronta, as salas prontas, as carteiras. A gente começou com reforço escolar, mas nós temos desafios muito grandes, que é na área financeira, que seria pagar esses professores para que eles possam ensinar as crianças nessa escola. Então, a gente tem orado, colocado diante de Deus, e nós sabemos que o Deus que nos envia é o Deus que provê, é o Deus que supre, e Ele vai fazer todas as coisas. Essa escola é na Igreja Presbiteriana de Pirada. E falando de escola da Igreja Presbiteriana de Pirada, então vamos para o trabalho com as igrejas. Nós trabalhamos aqui com 2 congregações presbiterianas ligadas à Igreja Presbiteriana de Gabu, e a de Pirada, né, o nome é engraçado, Pirada, e a de Serração. A de Pirada já está bem avançada, nós já temos um templo grande que construímos, a APMT abraçou esse desafio. Já colocamos lá também uma pequena cooperativa para sustento da igreja, sustento do pastor, que já temos um pastor lá com sua família, trabalhando no local. Então temos uma estrutura boa em Pirada, e o nosso sonho é que logo em breve a gente possa organizar como igreja. Mas ainda falta muita coisa, muito trabalho na parte da liderança e precisamos melhorar. E agora, depois da pandemia, a gente não sabe como vão ficar as coisas, né? Então, haverá uma reavaliação de todo esse trabalho e das metas, pelo menos a questão de prazos que nós estipulamos, temos que reavaliar isso agora, depois dessa pandemia. Graças a Deus, já estamos já no 4º domingo que voltamos aos trabalhos presenciais, então já estamos tendo cultos aos domingos e durante a semana também. Então essa igreja está bem, graças a Deus, e também estamos trabalhando em Serração. Já é um trabalho mais difícil, um contexto totalmente envolvido por outras aldeias muçulmanas, porém essa aldeia onde está é uma aldeia mesclada, tem muçulmanos, animistas, e agora os evangélicos que estão lá também. E lá tinha uma madeireira que atraía as pessoas para morarem nessa aldeia. Porém, a madeireira fechou. E aí aqueles que se converteram estão saindo de lá, indo para outros lugares, permanecem nas igrejas presbiterianas, onde tem a igreja presbiteriana, mas outros estão em outras igrejas também, porém todos estão servindo ao Senhor, e isso é o mais importante. Lá é um desafio maior na questão da liderança. Nós estávamos preparando uma pessoa para assumir o trabalho, mas essa pessoa teve um pico de diabetes e terminou amputando parcialmente um dos pés, e aí teve que sair do lugar, teve que morar na cidade. E nós estamos trabalhando com outro casal que está lá na intenção de transformá-los em líderes daquele lugar. Esses são os desafios da questão da igreja que nós estamos trabalhando. Mas é uma igreja que tem crescido, não tem crescido assim como se fosse, como em outros campos que nós trabalhamos, campos animistas, que crescia rapidamente, não cresce assim rapidamente num contexto muçulmano, porém, aqueles que se convertem são pessoas realmente que tomaram uma decisão firme, consciente de servir a Jesus, né? A gente tem várias experiências que nós podemos compartilhar, mas o tempo não dá para acerca do trabalho aqui, de conversões que mexe com o nosso coração e que faz a gente permanecer nesse campo, porque o trabalho, sim, tem dado seu fruto para a glória de Deus. Na área da saúde, a gente tem 2 enfermeiros. A Mônica Quintana e o Kiss Madiak. Eles são casaram recentemente, e eles nos dão apoio nessa frente de trabalho que era da saúde. A gente tem um pequeno posto de venda de medicamento. Esses medicamentos são vendidos a preço de custo.
E eles, como enfermeiros, eles acompanham a saúde da aldeia. Nós temos mais de 15 aldeias ao redor da aldeia onde nós trabalhamos e nós damos assistência a essas pessoas. Quando elas estão doentes, nós dispomos de um carro que pode ajudá-las a chegar até a cidade mais próxima para receber atendimento médico. Quando é algo mais simples, a gente tem uma clínica em Candiúfa. Então, esse trabalho é realizado tanto pelos missionários quanto por nós, porque na questão de transportar o doente, é quem estiver mais descansado, que é muita coisa para fazer. Então, às vezes vai o Tony, às vezes vai a Mônica, às vezes vai a Beth. Então, a gente faz esse trabalho mesclado. A nossa equipe, para a glória de Deus, é muito unida, muito gostosa de trabalhar. Todo mundo muito envolvido em servir ao Senhor, em fazer a obra do Senhor. E isso tem sido bênção para as nossas vidas. Uhum. Que joia. Então, é isso aí. E vocês falaram um pouquinho aí do desafio do sustento na parte de educação, né, com os professores. Qual seria um valor mensal para manter os professores aí na escola? Hoje, um professor, como nós trabalhamos no contexto de aldeia, e nós precisamos chamar o professor e dar ele uma morada, uma casa para que ele possa ficar todo o tempo lá. E aí, nesse caso, nós precisamos fornecer para ele um pouco mais de trabalho para que ele tenha mais recursos. Então, cada professor trabalha em 2 períodos e hoje, praticamente, cada professor ganha de 70 a 80 mil francos CFA, que isso seria, hoje, por causa da alta do dólar, R$800 por professor, para sustentar um professor. E nós precisamos, em cada escola, pelo menos 3 professores só. Sim. E vocês também, os professores são nativos aí ou são voluntários? Sim. Também? São professores que vêm do Brasil? Nativos e crentes. Nós trabalhamos com professores nativos e crentes, porque quando nós não estamos, eles precisam dar seguimento ao trabalho de evangelização, que nem sempre a gente está no campo e a gente às vezes precisa sair de um lugar para outro. E aí precisamos dessas pessoas para dar assistência. Certo. E em todas essas frentes de trabalho que vocês têm aí, vocês recebem voluntários? Recebemos. Sim. Como funciona essa parte de voluntariado aí com vocês? Geralmente no mês de janeiro é quando aparece uma equipe do Brasil. Às vezes nós fazemos um link com o projeto Educando, que é do Rogério e Fabiana. Eles nos apoiam também. Às vezes, quando tem alguém aqui que a gente pode ceder para eles, ou eles têm alguém que pode ceder para a gente, a equipe da PMT, assim, aqui é bem entrosada e termina compartilhando as bênçãos. Nós procuramos fazer assim. E sempre apoiando o trabalho um do outro naquilo que dá para apoiar. Então, nós recebemos, sim, pessoas, elas vêm, ficam 15 dias, já recebemos até para 3 meses, ficaram conosco. Às vezes para apoiar na área da educação, da evangelização, trabalhar com as mulheres, na área da saúde. Tem o Levi também. Tem o Levi também, o Levi e a Bruna, que trabalham bem pertinho da gente. É uma bênção. E a gente sempre está compartilhando também os nossos voluntários. Então, quem quiser participar como voluntário, é só entrar em contato. Conosco. Se tem uma equipe sendo formada, a gente faz um link com essa outra equipe para que ela não venha sozinha, essa pessoa. E a gente tenta, se ela diz, não, eu quero ir sozinha, bênção, o importante é que venha. E a gente sempre está aberto para receber. Isso é muito bom, porque uma experiência transcultural, né, de missões é algo que abençoa também o próprio voluntário, né? E pode direcionar o chamado dele, né? E a pessoa não precisa ter medo. Eu vou para lá, vou me colocar para comer isso, aquilo, outro, eu vou comer. A gente não força ninguém. Se você quer ter uma experiência, a gente proporciona a experiência. Mas, se não, a gente tenta que a pessoa... Porque ela vai para um curto período. Agora, se ela diz, não, eu quero provar, sentir um pouco disso, como é que é essa comida, como é que conhecer esse outro lugar, andar dentro da Bolanha, que é os lugares onde se planta e tudo. Conhecer o povo, a vida, o dia a dia do povo. Beleza, vamos juntos. A gente tem 2 voluntários, 2 pessoas que vieram como voluntário e agora querem voltar como missionários para cá. Olha só, que benção. É a Noemi e o Paulão, né? O Paulão veio como missionário, colaborador. Ele como colaborador. Ele deve estar por aí, que ele deve estar na live. Ele tá mandando um abraço para vocês aqui na live. É o Paulão e a Noemi. Eles somaram muito conosco. Os Paulão, Nós estamos mortos de saudade. Venham logo!
Voltem logo. Que bênção. É isso mesmo. E vocês que estão aí no campo já há bastante tempo, qual que seria um perfil do missionário para atuar aí em Guiné-Bissau? Olha, no nosso contexto, o perfil do missionário, o que nós podemos dizer? Se ele vem para atuar, ele tem que definir o seu perfil de atuação e buscar um preparo adequado para essa área que ele está entendendo como área de atuação, para que ele dê resultados esperados. Também que ele tenha um suporte e o reconhecimento da sua igreja, que ele venha com um projeto estruturado. Na PMT não vai fugir, tem que fazer o projeto. Se não fizer o projeto, não vem. Então, nós louvamos a Deus porque a PMT tem encaminhado muito bem os seus candidatos e mostrado qual o perfil, o que é necessário. Porém, aqui, além desse preparo que é comum de todos, é necessário que ele tenha uma vida devocional regular, né, que busque... Tenha convicção. Tenha convicção, sim, de chamado, que ele não está vindo simplesmente para mudar de endereço, ele quer vir para trabalhar mesmo, para se envolver com o povo. Um dos desafios do missionário é se envolver, conviver com o povo, né? E para conviver, a gente tem que renunciar, tem que sacrificar, e a gente tem que fazer isso, né? Tem que trabalhar isso no nosso coração. E ele precisa ter o coração aberto para conviver com o povo, para aprender a língua, para entender a cultura. E também outra coisa, que ele tenha a consciência de que ele precisa de amigos no campo. Ele precisa de pessoas que vai dar um suporte para ele. Então esse é o perfil, uma pessoa que gosta de se relacionar em Guiné-Bissau, porque a cultura é muito comunitária, é muito relacional. Então esse é o perfil, é vida com Deus e vida com o povo. É interessante, quando eu estava morando sozinha, quando eu servi assim, eu solteira, o povo é tão relacional que às vezes eu estava em casa trabalhando, eu preparava cursos de capacitação para professores, vinha um ou dois adolescentes e sentavam à minha porta, sentavam perto de mim. Eles não queriam conversar nada, eles diziam: você está desinguida, você está solitária, a gente veio fazer só companhia, continua trabalhando, se precisar a gente está aqui. Então o povo, ele se sente na responsabilidade de cuidar de você. Exatamente, então você tem que se relacionar com o povo. Então tem que ter esse perfil de um coração aberto para conviver com o povo. É necessário. Joia. E, olha, a gente poderia ficar conversando aqui bastante tempo, mas tem pouco tempo já. Contando as histórias de vocês, do testemunho de vocês, o trabalho incrível que vocês têm feito. Pena que é só 1 hora que a gente pode ficar aqui conversando. Mas um dos motivos da nossa live também é que as pessoas de casa, as igrejas, possam orar por vocês especificamente, porque a gente sabe que a oração mantém o missionário aí no campo também. Então, que vocês pudessem compartilhar também com quem está nos ouvindo os pedidos de orações para a gente estar orando mais especificamente por vocês. O primeiro pedido é por graça de Deus nas nossas vidas, que Ele nos dê sabedoria para aproveitarmos as oportunidades e a gente possa compartilhar do amor dele para com o povo, né? Esse é o nosso primeiro pedido. Que Deus nos dê a oportunidade de pregação do Evangelho para falarmos com autoridade acerca da palavra de Deus. Que Ele nos dê essas pepitas que são tão difíceis de conseguir. Então, que Deus supra para nós essa oportunidade de pregar o Evangelho e falar do seu amor para aqueles que não conhecem. Por nossas frentes de trabalho, né? Principalmente nós pedimos que esteja orando por nossa equipe de tradução. Nós precisamos muito, porque a luta é muito grande e a gente enfrenta muitas dificuldades, muita gente se posicionando contra, não era de se esperar outra coisa. Então, para que Deus nos dê perseverança nesse trabalho, que falta tão pouco para terminar. Para Deus manter a unidade da nossa equipe, que nós prezamos tanto pela unidade da nossa equipe, por esse relacionamento gostoso que a gente tem. Que Deus mantenha isso como está. Ou pode melhorar. O importante é continuar como está. Pelas nossas igrejas e todas as igrejas da Guiné-Bissau, né, para que Deus dê graça e eles possam continuar dando testemunho do Evangelho. E em especial nesse período de crise que todos nós estamos vivendo, a igreja não tinha condições de enfrentar
essa pandemia, porque não tem os recursos que nós temos no Brasil de fazer uma transmissão online e abençoar os irmãos. Porém, fizeram de uma forma ou de outra, através de mensagens e visitas, rádio. Então, funcionou de alguma forma com o povo aqui. E também, nesse momento, nós estamos num período de chuvas e a malária castiga bastante o povo, que não tem uma alimentação tão forte, e aí, quando chega a malária, derruba muita gente. A malária castiga mais do que o coronavírus. É verdade, aqui sim. Essa é a realidade nossa. E são esses. Pode falar. Pela nossa família, para que Deus nos abençoe, continuando nos dando unidade, fortalecimento espiritual, para que a gente não negligencie o nosso devocional, o nosso tempo com Deus, que apesar de tantas atividades, não caiamos no ativismo e busquemos sempre a presença do Senhor. Orem por isso. Verdade. Queridos. Como é que as igrejas também aqui no Brasil podem fazer parte do projeto de vocês, podem se envolver mais com tudo isso que vocês têm feito aí em Guiné-Bissau? Nós usamos como de costume, né, que existem 3 formas da igreja estar envolvida. Em oração, né, colocando diante de Deus as nossas vidas, é muito importante. Pode participar também financeiramente desse desafio que nós temos aqui, que são muitos, em especial agora, porque o dólar está nos castigando, né? Nos roubou mais de 40% do sustento, essa alta do dólar. Também sendo voluntários, enviando voluntários, participando com encorajamento, escrevendo, se envolvendo através das redes sociais, através do WhatsApp, conversando com a gente, nos animando. Isso é a forma que a igreja pode participar. E também nos recebendo quando a gente for no Brasil. Uma coisa muito boa que a IPN faz, ela envia para a gente CDs, mensagens. Antes enviava a revista Ultimato, era muito interessante e importante para nós. Mas a PMT continua enviando. A PMT continua enviando o Alcance, né? E a Ultimato. A Ultimato também. Tô desatualizada. Ei, cadê as revistas? Estão em casa. Então, eu gosto muito de ler. Então, que Deus abençoe as igrejas que têm investido no apoio dos missionários no campo, no nosso apoio espiritual. Isso é muito importante. E eu quero agradecer à PMT por enviar sempre a gente perdeu o José João, né? Mas ele era um amor de pessoa. Ai, eu faço menção dele com muita dor. De cuidado com os missionários, né? O pastor dos missionários que estão no campo, né? Gente, ele era uma pessoa. Inclusive, hoje estava vendo as fotos e encontrei várias fotos com ele. Choro não. Não, eu também fico sempre emocionada quando a gente fala dele. Ele era muito especial. Nós conhecemos ele no estágio, então foram 15 dias convivendo com ele, e aí depois ele seguiu os nossos passos e sempre mandando uma notinha, procurando saber como a gente estava. Então era muito especial ele com a gente. Que Deus abençoe a Sueli, né? A Sueli e seus filhos. Pois Amém. Queridos, vocês são muito queridos, que tá todo mundo aqui comentando nos comentários aqui, o quanto vocês são bênção, uma família aqui muito querida. Inclusive, eles até queriam saber se o Alex já foi dormir, que queriam ver ele de novo. Alex, vem aqui. Alex, vem cá. A tia o pessoal quer te ver de novo. Eu vou tirar então o fone para que ele possa ouvir. Tá, joia. Vem cá, Alex. Pronto. Aqui um monte de... Esse é o Alex. Tudo bom, Alex? Um monte de gente aqui na internet querendo ver você. Manda um abraço pra galera. Oi, galerinha. Oi, galera. Um abraço. Ele é meio tímido. Mas tá certo. Queridos, e uma mensagem final que vocês queiram deixar aqui para a igreja no Brasil? Tá. Olha, tem uma mensagem que eu sempre gosto e me acompanha, e eu fiquei feliz quando esse ano a PMT escreveu dizendo que também era esse versículo como o versículo tema, né, de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 23, né? 23. Só que eu vou ler agora diferente para você. Eu leio em Saraculê. Ainda que sonhando ribarilnina,
sababungá, mitaqueningoleketi. Vamos falar junto? Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. As versões, né? As muitas versões. Então, a mensagem que nós queremos deixar é essa para todos que estão nos ouvindo, que esse desejo de se envolver com a obra missionária, que esse fazer tudo pelo Evangelho, e o Evangelho é Cristo, seja o nosso respirar de cada dia. Tudo o que estamos fazendo venha promover a glória de Deus e o anúncio do seu Evangelho entre todos os povos. Então, o meu desejo é esse, que a igreja esteja nutrida e envolvida com o Evangelho, para que ela, a igreja, possa estar fazendo esse tudo e se sentir parte deste Evangelho, se sentir um cooperador deste Evangelho, um ajudador deste Evangelho, porque de fato nós somos cooperadores, né? A obra, a missão é de Deus e Ele nos convida. E que privilégio é ser convidado pelo Senhor para fazer parte dessa obra maravilhosa, de anunciar a sua glória, de anunciar o seu nome, de falar do amor de Deus e a alegria também de ver uma vida sendo transformada. Eu não sei quantos minutos eu tenho, eu podia contar um testemunho rapidinho. A gente tem 3 minutos. Acho que dá. Eu tive o privilégio e a alegria de ver uma jovem se entregar ao Senhor Jesus. E foi nesse momento que esse versículo ecoou no meu coração. Porque eu vi essa jovem chegar para mim e dizer: Tony, eu gosto do... E eu entendi, o meu coração palpitou e eu logo, como era uma menina, eu levei para a net, a gente orou, conversou com ela, explicou as consequências por ela ser muçulmana. E aí eu disse: olha, eu sei que seus pais não vão entender, então você não precisa agora de imediato já estar falando, anunciando. Então tenha cuidado para que você não venha sofrer por causa da sua decisão. Nós vamos acompanhar você e no tempo certo as coisas vão acontecer. Ela disse: tá bom, nós oramos por ela, ela foi para casa, mas ali ela já rompeu completamente com a antiga religião, ela já não quis mais saber de nada. E ela já não ia mais para os momentos de oração deles lá. E a família começou a perceber que tinha algo errado e começou a perseguir ela para saber onde ela estava indo. Ela sempre estava indo para os nossos cultos. E ela começou a dar testemunho. E chegou ao ponto de dizer que não era mais muçulmana. E que era agora seguidora de Jesus. Então essa jovem tomou uma decisão por Jesus. E ela passou a dar testemunho de que, de fato, ela agora era cristã, seguidora de Jesus, não queria mais saber nada do islamismo. A família resolveu tirá-la da escola porque ela estava aprendendo de Jesus na escola e aí ela não podia continuar lá porque ela estava se esquecendo daquilo que os pais ensinaram. Eles disseram para mim que iam tirar ela da escola porque ela tinha surtado. Exatamente. E eu fui conversar com a mãe dela e disse: eu sei o que está acontecendo com ela. Ela não ficou louca. E se ela tivesse louca, a gente sabe trabalhar com os loucos também. Aí expliquei para ela, ela aceitou que a criança voltasse para a escola. Porém, a perseguição ficou mais acirrada e chegou um tempo que os próprios amigos dela, da aldeia, que decidiram então prejudicá-la. E certo domingo, colocaram uma pedra no seu ouvido, em um dos seus ouvidos. E aí ela chegou lá em casa desesperada, gritando, chorando. Inclusive lá estavam os nossos amigos Rogério e Fabiana, André e Suerda. E não são da PMT o André e Suerda, mas estavam conosco lá, e são da UEC. E lá a Suerda, como enfermeira, tentou ajudar essa jovem, mas não conseguiu. Então, o Rogério foi comigo para o hospital. Nós chegamos lá, um médico cubano ajudou essa jovem e voltei para ela com a medicação e passei a dar todo o medicamento para ela. E ela não desistia, ela todos os dias dava testemunho. E por ser uma pessoa que tinha um certo respeito na aldeia, por ser filha de uma pessoa que também tinha muito respeito na aldeia, aí eles então resolveram tirá-la da aldeia para que ela agora voltasse
para uma escola islâmica e voltasse à religião que era parte do povo, era parte da família. E quando eu soube disso, eu fiquei sabendo para onde ela ia, em que bairro ela ia estar na capital. Eu disse, olha, já você vai para esse lugar, lá perto deste lugar tem uma igreja evangélica, visita essa igreja, tá? Não era presbiteriana, mas era uma igreja evangélica que iria dar continuidade aos ensinos que nós estávamos dando, da palavra de Deus. Eles descobriram que ela estava deixando de ir para a escola alcorânica para ir para a igreja. E com isso, então, resolveram tirá-la do país. Levaram ela para um outro país vizinho aqui, para um internato. E lá ficam pessoas que, por uma razão ou outra, deixaram o islamismo. Porque nem sempre os jovens deixam o islamismo por causa de outra religião. Às vezes deixam por causa de drogas, de bebida, isso. E aí eles levam para lá. Eu perdi o contato com essa jovem. Mas 3 anos depois eu a reencontrei. E eu perguntei, e aí? E sua fé em Jesus? E ela confirmou a sua fé em Jesus. Então vale a pena pregar o evangelho. Porque você vê uma jovem que está disposta a enfrentar tudo, a ser surrada todos os dias, a chorar, a deixar de comer, porque a família não permite que ela sente na mesma tigela com ela, com os outros. Várias vezes ela foi almoçar lá em casa. Várias vezes. Eles disseram que ela não ia comer enquanto ela não fizesse a oração islâmica. É uma frase só, né? Que eles dizem antes da comida, que é similar. E aí, enquanto ela não dissesse isso, ela não iria comer. Mas como ela tinha, ela além de ter rompido, ela estava tomando aversão por causa da perseguição. Teve uma vez que ela foi tão surrada que eles fizeram a oração deles, o Bismillah, e ela disse, não é assim que se ora a Deus. Você tem que orar a Deus agradecendo o alimento, porque foi Ele quem nos deu, foi Ele quem proveu, e no em nome de rosto. As chineladas foram no rosto. Ela foi lá para casa. A perseguição era tanta essa menina que ela ia lá para casa para aprender sobre o Senhor Jesus e logo em seguida vinha alguém para carregar ela de volta e dizer que ela tinha surtado, que ela não poderia ficar sem acompanhamento, que ela tinha que voltar para casa. Orem por ela, apesar de a gente não poder dizer o nome dela, Deus conhece. Ore por ela para que Deus possa fortalecer a sua fé. Exatamente. Ela já está de volta em Guiné-Bissau e sendo monitorada porque eles querem saber se ela mudou ou não. Então, eu já ensinei a ela como ela deve se comportar em alguns momentos, mas esperamos que ela um dia possa declarar abertamente a sua fé e romper completamente. Talvez ela logo em breve seja dada a casamento, porque aqui não existe esse casamento livre da mulher casar com quem ela quer, ela casa com quem os pais querem. Então, logo em breve ela vai se casar e a gente também vai tentar acompanhar para ver de que forma podemos ajudar. E são muitos outros testemunhos que a gente vê Deus agindo, Deus fazendo, transformando vidas, e por isso vale a pena se envolver com o Evangelho e dizer, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. O apóstolo Paulo, nesse momento, ele disse, eu me envolvo com os judeus, com os gentios, com os fracos, com todos, de todos os modos, com o fim de ganhar alguns. Antes desse texto, ele diz essas palavras, e então nós podemos sim nos envolvermos com o trabalho missionário, fazendo aí onde você está, porque você tem que ser bênção onde você está, e fazendo longe também. Você pode não ir a um campo missionário, mas você pode orar, pode investir, pode sustentar um missionário, e assim você está fazendo a obra do Senhor, assim você está também alcançando aquele povo, porque é um trabalho que envolve o todo, né? Como disse o Senhor Jesus, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, o trabalho é o todo. Que Deus abençoe vocês. Amém. Que Deus abençoe muito vocês também.
continue sustentando, capacitando vocês para esse ministério tão bonito e em todas essas frentes de trabalho, para que continue chegando esses testemunhos tão impactantes, né, de conversão do agir de Deus. Muito obrigada, viu, queridos? Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Deus abençoe vocês também. E você que está escutando a gente aqui, se quiser conhecer mais do projeto desse casal, apoiar o Ministério em Guiné-Bissau, a gente vai deixar os contatos dele aqui no nosso Instagram, os contatos das redes sociais, do e-mail, para vocês se tornarem parceiros, receber os informativos deles também, para apoiar esse trabalho tão incrível que tem sido feito em Guiné-Bissau. Queridos, uma boa noite, que Deus abençoe vocês aí, viu? Boa noite, Deus abençoe Deus vocês. Bom demais estar com vocês. Boa noite a muito todos. Bom. Valeu, Paulão. Até logo. Tchau. Tchau. Obrigado, Isabela. Um prazer.